Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. Senhoras e senhores, a cada dia que se passa, Deus ele tem prazer em abençoar quem Ele escolheu. E você é uma pessoa escolhida por Deus. Então saiba que Deus tem prazer em abençoar a sua vida. Deus fica feliz quando um problema que você passou, ele fica resolvido. Deus fica feliz quando um peso sai das suas costas. Deus fica feliz quando você para de chorar pelo sofrimento e chora por alegria. Deus fica feliz quando você deixa de ficar na fraqueza e passa a ter força. Deus fica feliz quando você começa a prosperar. Deus fica feliz quando te vê com saúde, com vigor. Diga glória a Deus. Deus fica feliz em te ver feliz, em te ver bem. E para você entender essa palavra, a gente agora vai ler. E você vai entender o que Deus quer falar contigo hoje. Diz assim o Salmo 24, versículo 1. Diz assim: ao Senhor pertence o quê? A terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Eu vou ler de novo. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Agora olha para mim. Aqui você aprende que o nosso Deus é um Deus provedor. Qual é a função de um provedor? A palavra já diz, é para prover o sustento, o desenvolvimento daquela pessoa. Então Deus, Ele criou todas as coisas. Tudo que a senhora precisa, que eu preciso, já está nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Quando Deus ele fez a terra, Ele fez com um único propósito: fazer os habitantes estarem felizes, estarem bem. Só que houve aí uma guerra espiritual. Porque o mal, ele faz de tudo para atrasar a vitória das pessoas. Muitos de vocês têm grandes vitórias para alcançar e vão alcançar. E talvez você diga: já que eu vou alcançar, por que ainda não alcancei? Porque no meio dessa situação existe uma batalha. E você vai precisar ser forte. Você vai precisar estar ligado ou ligada a Deus. Você vai precisar ter firmeza de fé. Porque o mal, ele faz de tudo para a pessoa duvidar, para a pessoa pensar que não vai conseguir. Eu vou dar um exemplo. Quantas vezes Jesus falava para os discípulos que iria morrer e no terceiro dia iria ressuscitar? Ele falou isso várias vezes. E quando de fato ele morreu e depois ressuscitou, ainda teve discípulos que duvidaram. Mas Jesus sempre o quê? Sempre avisou: olha, eu vou morrer, serei entregue aos fariseus, aos inimigos, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Quem lembra que Jesus falava sempre isso? Ele sempre dizia isso. E mesmo assim, teve gente que duvidou. Ora, hoje em dia não é diferente. A gente fala: Deus vai te abençoar, Deus vai lhe abrir a porta, vai dar certo, Deus é contigo, Deus fará justiça. Cabe a mim e a você confiar naquela palavra, acreditar que vai dar certo, acreditar que algo vai acontecer. Pensa com o pastor: se aquilo que é ruim tem acontecido e você não pediu nada de ruim para ti. Aliás, ninguém acorda cedo pedindo coisas ruins. A pessoa acorda pedindo um bom dia, pedindo para as coisas correrem bem. Quem concorda com o pastor? A pessoa acorda querendo coisas boas. Então pensa comigo, a pessoa não pede nada ruim e o que é ruim acontece. Agora imagina se a pessoa começar a pedir o que é bom. Então o que é bom tem que acontecer. Repita comigo: o que é bom vai acontecer.
Em nome de Jesus. Quem está percebendo, igreja? Então diz assim, o versículo 1 novamente: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então olha para mim, a terra é de Deus. Aí alguém fala: como é que a terra é de Deus se está tantos problemas nessa terra? A terra é de Deus, mas na terra habitam pessoas que não são de Deus. Algumas são de Deus, mas há pessoas que não são. Se a terra fosse habitada, preste atenção, se a terra fosse habitada só por pessoas de Deus, de verdade, não ia ter crime, não ia ter corrupção política, não ia ter tanques de guerra para guerrear com o outro, porque era tudo irmão, ia ter tudo paz e amor, não ia ter orgulho, vaidade, maldade, não ia ter nada disso, ia ter apenas uma fé, um só amor, um respeito, ia estar tudo em harmonia. Diga glória a Deus. Quem compreende agora o pastor? Mas como isso não é assim, na terra tem as pessoas boas e as pessoas más, as pessoas ruins. Na terra tem aqueles que querem guerra e tem aqueles que não querem confusão, querem paz. Na terra tem aqueles que querem lutar e tem aqueles que querem atrapalhar quem está na luta. No decorrer da tua vida, com certeza, surgiram pessoas que tentaram lhe atrapalhar, que tentaram impedir o seu progresso, mas você foi forte, você manteve-se o quê? Firme com Deus, e Deus te abençoou. Então a Bíblia fala que a terra é de Deus, igreja, e nós somos dele também. Continuando o versículo 2: fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Então a terra foi fundada por cima dos mares. Diga glória a Deus. É muito forte isso. Deus, ele conseguiu manter um equilíbrio na terra. Você vai na praia da Madalena, ou de Espinho, ou de Arruda, qualquer praia que tu for, tu olha a imensidão da água e olha para trás e vê a terra, e você fala: não é possível manter tudo em equilíbrio. Se aquela água toda decidir entrar para a terra, acabou o mundo, acabou da hora, irmão. É verdade ou não é? Mas está ali, parado, embora está tendo ondas por causa do vento, mas a água está ali, parece um espelho. É verdade ou não é? Uma vez eu fiz uma viagem e foi de barco. Chegou uma altura no meio do oceano que eu fiz assim, para ver se via a terra. Nada, só água. Eu falei: misericórdia. Não tinha terra em lado nenhum. Onde eu olhava era só água. Pareceu quando o Titanic afundou. Um barco gigante. Eu falei: meu Deus do céu, Deus guarde e proteja. Começou a dar tempestade, um barco gigante balançando. Eu falei: misericórdia, Deus guarde a gente. Isso há muitos anos. Ou seja, o poder de Deus, igreja, ele mantém tudo no equilíbrio. A sua vida está no equilíbrio de Deus, e ninguém vai lhe derrubar, nem tempestade, nem ameaça, nem bruxaria, nem inveja, nem nada, porque quem te mantém de pé é o nosso Deus. Amém? Aí diz aqui, o versículo 3: quem subirá ao monte do Senhor? É uma pergunta. Quem subirá ao monte do Senhor? Olha a resposta. Olha a outra pergunta. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí vem a resposta: o que é limpo de mãos e o que mais? E puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então você vê aqui algumas condições para quem quer habitar no monte de Deus. Quando diz: quem vai subir ao monte do Senhor? Subir ao monte é ao céu. Quem é que vai habitar no céu? Quem é que vai ficar na presença do nosso Deus? Aí Deus responde, o versículo
4. O que é limpo, o quê? Limpo de mãos. E puro de quê? O que é ser limpo de mãos? É não roubar, é não usar as mãos para fazer uma assinatura falsa, para enganar alguém. É usar as mãos para fazer o que é certo, trabalhar honestamente. Diga glória a Deus. E o limpo de coração é o sincero. É a pessoa que é sincera. É aquela pessoa que ela prefere falar a verdade do que se prejudicar inventando alguma mentira. Então o sincero e o limpo de coração agrada a Deus. É aquela pessoa que chama a atenção do nosso Deus. Diga assim seja. Aí diz aqui, o versículo 5: este obterá do Senhor o que? A bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Oh, que palavra forte! Olha Deus falando contigo aí. Eu vou ler de novo o 5. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Você que diz assim: pastor, eu estou esperando justiça de Deus. Então está aí Deus falando contigo. Deus está falando contigo. E por que Ele vai fazer justiça na sua vida? Porque você é limpo das mãos e limpo do coração. Palavra muito forte, igreja. Eu vou ler de novo aqui, o versículo 3, o 4 e o 5. O 3: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí vem a resposta: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. O que vai acontecer com essa pessoa? Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Diga glória a Deus. O capítulo 24 que a gente está lendo, ele é a continuação do capítulo 15. Nós estamos no capítulo 24, no Salmo. Volta para trás aí para o capítulo 15, por favor. Volta aí para o capítulo 15. Em nome de Jesus. Vamos ler agora o capítulo 15. Estávamos no capítulo 24. Agora vamos ler o capítulo 15, que é a continuação. Diga glória a Deus. Quem encontrou, igreja? Preste atenção no que você vai ler, viu? O cidadão dos céus, está escrito aqui na Bíblia. Capítulo 15, versículo 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Olha para mim agora. No capítulo 24 tinha duas perguntas também. E aqui começa com duas perguntas também. Então o capítulo 15 e o 24, na verdade é um capítulo só que foi dividido. Por que foi dividido? Você vai entender. Daqui a pouco eu vou ler o 15 com vocês. No capítulo 15 está dando a orientação de como deve ser uma pessoa. Aí do capítulo 15 até o 24, Davi ensinou isso para as pessoas, mas muitas pessoas não quiseram seguir o ensino. Poucos permaneceram. E assim é no dia de hoje. Poucos permanecem na mesma fé que você permanece. Os anos estão passando e a nossa fé é igual, está na mesma fé. A minha fé é igual quando eu conheci Jesus. Já tive erros, já tive falhas, como todo mundo aqui. Já teve erros e falhas, porque estamos ainda em carne e osso. Mas a nossa fé continua forte. Diga glória a Deus. Já passamos também por enganos. Líderes nos enganaram outrora. Eu fui enganado, tu foi enganado e foi enganada também. Mas a gente venceu. Agora eu vou lhe falar uma coisa muito séria. Conheço pessoas que foram enganadas por líderes. Elas perderam a fé. Não vêm mais à igreja. Não querem saber de Jesus.
Olha que tristeza. Mas eu também fui enganado, e tu também foi. Mas eu não saí, eu fiquei na fé com Jesus. É o seu caso, é o meu caso, é o nosso caso. Então no capítulo 15 você vai entender como é que a gente deve ser diante de Deus. Quem está preparado para aprender isso? Então vamos ler, capítulo 15, versículo 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Olha o que diz o 2: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Olha que forte. Quem se identificou com isso aí? Todo mundo. Não é forte isso? Continuando, o versículo 3: o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lance injúria contra o seu vizinho. Peraí, sobre o vizinho, uma vez eu morava numa casa que o vizinho deixou o som muito alto, e era 2 da manhã. Eu queria dormir para acordar cedo para trabalhar. Aí eu fui lá em cima, olha, eu sou um homem calmo, graças a Deus, mas naquele dia eu fiquei nervoso. Fechei minhas mãos. Normalmente eu bato na porta assim, ó, desse jeito, ó, devagarinho. Naquele dia eu fechei minha mão, eu bati umas 10 vezes, pá, bem forte. O vizinho abre, eu falei, olha, ou tu desliga o som, eu vou chamar a polícia. Eu não chamei a polícia. Eu podia chamar, mas eu não chamei. Ou desliga ou chama a polícia. Ah, desculpe lá. Fecharam a porta, nunca mais ouviu esse barulho. Pronto, acabou. Aí toda vez que me via, olá vizinho, olá. Pronto, com respeito, sem confusão, mas correu bem. No caso, eu não difamei meu vizinho, mas no caso aqui, é alguém inventar uma mentira contra um vizinho. Ou algum vizinho inventar uma mentira contra a senhora, que é vizinha dela ou dele. Quem percebe o pastor? Ou seja, é muito complicado a sociedade hoje. Por isso que eu digo, se não fosse a palavra de Deus para a gente aprender, a gente não ia viver muito tempo. O que nos mantém vivos e de pé, verdadeiramente, igreja, é a palavra de Deus. Diga assim seja. Continuando aqui, ó, o versículo 4: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede, não será jamais abalado. Diga glória a Deus. Quem toma posse dessa palavra? Não é forte essa palavra? Então você vê aí, ó, Deus dando instruções para a pessoa vencer na vida, para a pessoa andar de acordo com a palavra de Deus. E para ficar agora mais forte, vamos agora para o capítulo 1, o Salmo 1. Coloca aí, por favor, o Salmo capítulo 1, que é a continuação do capítulo 15 e do capítulo 24. Diga glória a Deus. Você já reparou como a Bíblia está ligada tudo entre si? Uma palavra liga a outra. Nós lemos o 24 que batia certo com o 15. Agora lemos o 15, vamos ler o 1 que vai bater certo com o 15 e o 24. Diga glória a Deus. Olha o que diz o capítulo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O 2: antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então olha a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Então, se você guardar essas palavras no teu coração
e pedir a Deus para cumpri-las na tua vida, você será uma pessoa abençoada, será uma pessoa vitoriosa, será uma pessoa que vai agradar o nosso Deus. Diga assim seja. Continuando aqui o versículo 4: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Diga glória a Deus. Então, quando Davi, inspirado por Deus, escreveu esses salmos, Davi ele viveu tudo isso, igreja. Todas as lutas que você passa, que eu passo, que nós passamos, Davi passou. Glória a Deus que Deus capacitou ele, deu sabedoria, e ele escreveu os salmos. Você sabe que os salmos hoje em dia é como se fosse o remédio da alma. Vocês lembram que o rei Saul, ele ficava nervoso, endemoniado, e Davi tocava a harpa, e aí acalmava o rei Saul. Quem lembra dessa passagem? Então, quando Davi tocava a harpa e o Saul se acalmava, Davi cantava o que a gente está lendo aqui. Ele lia esses salmos, Saul ouvia e ficava calmo. Hoje em dia é igual. Quando você ouve a palavra de Deus, principalmente os salmos, teu coração se acalma, se acalenta. O refrigério entra na sua vida e no seu coração. Por isso Davi falou: faz-me andar em pastos verdejantes e guia-me a águas tranquilas. Diga glória a Deus. Então, quando a gente coloca em Deus a nossa fé, a nossa confiança, Deus nos dá segurança, e Ele se torna o nosso provedor. Aquilo que a gente precisa, Ele supre a nossa necessidade. Diga glória a Deus. Amém? Fique de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus.